Existem momentos da vida em que já aconteceram situações onde precisamos orar com fervor, esperando a vitória em determinada causa. Mas não conseguimos aquilo que desejávamos e acabamos frustrados. Todos nós já passamos por isso. No entanto, é preciso entender por que algumas vezes nossas orações, ainda que feitas com fé, não são atendidas da forma como esperávamos. As nossas limitações como seres humanos também nos impedem de compreender completamente os planos de Deus para nós. Deus sabe o que é melhor, pois enxerga além do que os nossos olhos podem ver. Ele conhece o nosso futuro e muitas vezes, quando age, nos surpreende. Mas até entendermos isso, pode surgir uma dúvida em nosso coração. Será que fomos ouvidos? Será que estamos orando da maneira correta? Será que estamos agradando a Deus? Hoje vamos nos aprofundar nesse assunto, abordando pontos importantes para entender melhor essa questão. Vamos falar sobre o verdadeiro propósito da oração, o tempo de Deus, os pedidos que fazemos sem perceber se realmente são bons para nós, e também sobre como Deus pode estar agindo além daquilo que conseguimos enxergar. Este não é um estudo para explicar por que Deus faz algo para uma pessoa e não para outra. A reflexão de hoje é diferente. É entender que Deus conhece todas as nossas necessidades e sabe exatamente o que está preparado para cada um de nós. Ele não se esquece de nós. Ele não nos abandona. Por isso, precisamos aprender a descansar em Deus, confiar em Sua vontade e compreender que o nosso tempo é diferente do tempo dele. Mas, e quando aquilo que pedimos não acontece? É exatamente sobre isso que vamos refletir hoje. A frustração que sentimos e a dificuldade de entender o porquê. O verdadeiro propósito da oração. Antes de entender por que algumas orações parecem não ser atendidas da forma que esperamos, precisamos compreender algo fundamental. Qual é o verdadeiro propósito da oração? Muitas vezes pensamos na oração apenas como um momento para pedir algo a Deus. E sim, podemos apresentar a Ele nossos pedidos, nossas preocupações e nossas necessidades. Mas a oração vai muito além disso. A oração é, além de tudo, um relacionamento com Deus. É o momento em que nos aproximamos dele, abrimos o nosso coração e aprendemos a alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina isso na oração do Pai Nosso, descrita em Mateus capítulo 6, versos 9 ao 13. E em um dos trechos encontramos algo essencial. Mateus capítulo 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a oração não é apenas sobre aquilo que nós queremos, mas também sobre confiar que a vontade de Deus é perfeita, mesmo quando não compreendemos. O tempo de Deus. Outro ponto muito importante é entender que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Nós vivemos no tempo da urgência. Queremos respostas rápidas. Queremos soluções imediatas. Mas Deus trabalha em um tempo diferente. A Bíblia nos ensina. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas vezes, aquilo que pedimos pode até fazer parte dos planos de Deus, mas ainda não é o momento certo. E durante a espera, Deus também trabalha em nós, fortalece a nossa fé, amadurece a nossa confiança, e nos ensina a depender mais dele. Quando pedimos algo que não é o melhor, existe também outra situação importante. Às vezes pedimos algo que naquele momento parece muito importante, mas Deus, que conhece todas as coisas, sabe que aquilo não seria o melhor para nós. A Bíblia diz, Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Isso não significa apenas pedir coisas erradas. Às vezes pedimos algo que parece bom, mas que pode nos levar a caminhos difíceis. Deus enxerga o que nós não vemos. Por isso, algumas respostas negativas também são proteção de Deus. Quando a resposta é diferente. Há momentos em que Deus responde, mas não da forma que imaginávamos. Por exemplo, quando alguém querido está doente, e oramos por cura, mas a pessoa parte. Isso gera dor, gera dúvidas, gera perguntas.
Mas a Bíblia nos lembra. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus vê o todo. Nós vemos apenas uma parte. E por isso, algumas respostas só serão compreendidas com o tempo. Ou talvez apenas na eternidade. Diante de tudo isso, entendemos que a oração nunca é em vão. Mesmo quando a resposta não vem como esperamos. Deus continua ouvindo, cuidando e conduzindo a nossa vida. Às vezes Ele responde sim. Às vezes Ele responde espere. E em outras vezes, Ele responde não. Mas todas as respostas vêm de um Deus que sabe exatamente o que faz. A Bíblia nos lembra. Mateus capítulo 6, versículo 8. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de pedirdes. E isso nos convida a confiar. Confiar mesmo quando não entendemos. Confiar mesmo quando dói. Confiar mesmo quando a resposta não vem como queríamos. E além de tudo isso, é importante lembrar, a oração não deve acontecer apenas quando precisamos de algo. Também precisamos aprender a agradecer. Agradecer pelo que já recebemos. Pelo que ainda vamos receber. E até mesmo por aquilo que Deus não permitiu acontecer. Porque muitas vezes, o que não aconteceu, também foi cuidado de Deus sobre a nossa vida. Por isso, que possamos aprender, dia após dia, a descansar em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, mesmo quando ainda não entendemos todas as respostas. Se essa mensagem te edificou, fica à vontade para deixar o like ou compartilhar. Isso ajuda a levar essa palavra a alguém que precise. Obrigada e se Deus quiser nos vemos no próximo vídeo.